a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nos perdoem aí o atraso, né, para gravar esse podcast sobre o jogo 4, mas estávamos na correria e estamos aqui gravando antes do jogo 5, né, pra gente poder apostar, ajudar vocês aí a escolher uma aposta, projetar esse jogo 5, porque tá acabando, gente, tá acabando. Em uma semana saberemos quem é o campeão da NBA, não há como fugir disso. Agatha, boa tarde. Aliás, aí já é boa noite, né? Tudo bem com a senhora? Como foi seu fim de semana? Olá, Trica. Boa noite, né? Já que você quer entrar no meu fuso. Então, tudo bem. Foi ótimo, inclusive. Passeei bastante. E, enfim, sofri um pouco, né? De ver todo mundo reunido na NBA House. Tava massa, hein? Antes de falar do jogo, vamos falar da NBA House, então, porque eu quero já deixar aqui meus agradecimentos, né? Já estou de volta à minha terra, o famoso de volta para a minha terra, passando mais frio do que já passei em São Paulo nesse fim de semana, mas quero deixar um agradecimento à NBA Brasil, a Budweiser, a Sadia, todo mundo, a KTO, teve um rolê com a KTO, em breve teremos um material aí especial. Café Belgrado, fizemos live também com o Café Belgrado, Caio Gaspareto do Camisa 23, pessoal do Live Basketball BR com o Sacinho, Laza, Veronese, Marquinhos, agradecer a todo mundo. Um abraço especialíssimo para Lucas Holanda, maravilhoso, todo mundo que eu encontrei lá. Eu acho que a NBA House, ela tem muitas coisas boas, né? Entre elas, e talvez a melhor delas, pra mim pelo menos, encontrar as pessoas, né? Já que eu estou aqui no Sul e não conhecia ninguém, absolutamente ninguém pessoalmente. Com exceção da minha bela pessoa, aí, né? Vamos combinar. A sua bela pessoa. A Agatha é privilegiada, né? A Agatha é privilegiada. A única pessoa do rolê que eu conhecia pessoalmente. Infelizmente não estava. Eu acho que teria sido um momento épico. E é muito massa, né? Ligar assim a voz e o rosto à pessoa, né? Assim, amei todo mundo, então quem tá escutando, amei todo mundo. Espero que vocês tenham gostado de mim. Qualquer coisa, me desculpe, entendeu? Se ouviram algum xingamento durante o jogo ou alguma cara de poucos amigos, me desculpem. Mas foi incrível, espero que a gente possa repetir esses rolês, essas parcerias mais vezes, porque o rolê do basquete no Brasil tem lá seus problemas, mas acho que essa galera que eu encontrei aí compensa tudo, uma galera firmeza demais, gente boa demais, né? E na realidade, né? Que é o que importa, na verdade. Porque na internet, no Twitter, muita coisa pode ser dita, né? Mas no tete a tete é que a gente sabe como as coisas são. Então, só agradecer todo mundo. E é isso, né? Experiência válida demais. Eu que estou aqui virada, não sei quando vou conseguir recuperar esse sono, mas valeu a pena. Faltou a Agatha Máximo, gostaria de dizer. Faltou eu, mas muito massa a promoção do encontro do NBA das Minas, né? 80% das meninas estavam presentes lá. Infelizmente, Drica, não saiu da forma como você planejava, né? Porque o Boston Celtics perdeu o jogo. Mas espero que cenas lamentáveis tenham ocorrido e que alguém tenha te filmado em algum momento pra te expor na internet aí nos próximos dias. Ainda bem que eu estava perto de Lucas Holanda, né? Que foi uma pessoa sensata que não quis gravar esse momento, entendeu? Então, vamos deixar... Quem viveu, lembrará. Quem não viveu, só ano que vem. Pois é. Lucas que me mandou muitos vídeos pra fazer inveja, né? Um beijo pra ele. Enfim, eu fiquei triste em muitos momentos por não estar aí. Mas tudo bem. Feliz por vocês estarem aí juntos, compartilhando esse grande momento. Mas ano que vem estou de volta no back-to-back do Boston, né, Drica? A gente se vê de novo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que seja a busca pelo 19º e não pelo 18º, hein? É isso. Vamos falar então do jogo, passar rapidamente. Hoje vai ser um pouco mais curto, até porque tem jogo hoje mais à noite. E
obviamente a gente vai gravar um podcast depois sobre o jogo, que será importantíssimo, né? Eu já tinha falado que o jogo 4 é o jogo mais importante da série. É o jogo que ou define muita coisa ou deixa tudo no 0-0. E estamos no 0-0, Adriele, 2-2. Boston vem de uma derrota. Lembrando que Boston não está acostumado a perder 2 jogos seguidos, né? Com seus titulares. De fato, não perde. Tá 7-0 esse ano em jogos após uma derrota. Então a tendência é que ganhe, mas do outro lado, o Golden State Warriors não está acostumado a perder em casa. Perdeu um jogo em casa na temporada inteira, que foi justamente para o Boston no jogo 1. Então hoje é um dia em que alguma estatística vai ser contrariada, né? Eu espero que seja a estatística que já foi quebrada, né? Não perdia nenhuma em casa, perdeu pro Boston, eu espero que perca de novo. A gente falava, né, sobre esse jogo 4 no episódio passado, e você lembrou bem, né, o quanto era importante o jogo 4, porque se fica 3-1, são 3 oportunidades pra fechar a série, né? Agora não, agora são 3 jogos e melhor de quem vencer 2 vai levar. O Doca falou muito, né, sobre o jogo, já entrando aí no jogo pra gente ser realmente rápido, né, porque daqui a pouco tem jogo, a Agatha precisa dormir pra acordar de madrugada e assistir o jogo. O Doca falou muito sobre esse jogo, né, no final o Tatum também, principalmente sobre o quarto, né, que o Doca mencionou que se o Celtics cuidasse melhor da bola, talvez estaria 3-1. E o Tatum assumiu também a sua responsabilidade e do time de não ter pontuado, basicamente, né, no quarto. O time, apesar de o Stephen Curry ter feito mais uma, né, de suas peripécias, mais uma noite mágica, né, foram 43 pontos, 10 rebotes e 4 assistências para ele, num aproveitamento aí de mais de 50%, tanto em field goal quanto na linha do perímetro. Ainda assim, né, o Celtics chegou no quarto encostado, né, sobreviveu bem de novo ao terceiro quarto da morte, não era uma distância, né, muito grande do Celtics para do Golden State para o Boston no terceiro, para a entrada para o quarto, mas no quarto basicamente não jogou, né, foram 28-19 aí pro Golden State, e o Celtics chegou a ficar quase 5 minutos sem pontuar. Então complicou e muito, né, a vida quando você tem um jogador como estava Stephen Curry jogando. E eu quero fazer também aqui uma menção muito, muito honrosa à atuação defensiva de Klay Thompson nesse jogo, que foi para mim espetacular, né, ao contrário de Draymond Green, que não está bem a série inteira. Quando você tem jogadores jogando nesse nível, você não pode se dar ao luxo de ficar quase 5 minutos sem pontuar e ter 15 turnovers novamente, né? O Celtics cuidando muito mal da sua bola, se bem que o Warriors teve 16 turnovers, mas o Celtics tem tido esse problema, né, de não conseguir cuidar da bola, né? Isso vem sendo uma tônica já desde a série contra o Miami Heat, menos contra o Bucks, mas contra o Miami Heat isso ficou mais evidente, e foi o que o Doca falou ao final do jogo, né? O Celtics não pode cometer esse tipo de erro contra um time como o Golden State Warriors, né? A gente fala desde o começo da série. Pra mim não tinha favoritos, porque eu sei o quanto o Celtics é forte coletivamente, e como o Warriors é forte coletivamente, e ainda tem Stephen Curry aí em uma missão de ganhar o seu Finals MVP e mais um título aí para o Warriors. Então o Celtics não pode se dar ao luxo de errar como está errando, principalmente, né? Chega num quarto decisivo, está jogando em casa com o adversário pegando fogo do jeito que estava e passa praticamente 5 minutos sem pontuar. Isso não pode acontecer. E aí tivemos aí essa derrota, né, de 10 pontos de diferença, porque ela se esticou aí no quarto. Mas não vejo, de novo, né, a Agatha mencionou bem, tá 0-0. Eu não vejo pendendo nada para lado nenhum. Eu vejo duas equipes muito equilibradas que conseguem fazer ajustes de jogo a jogo, de dentro da partida mesmo. Tá tudo muito aberto, assim. É bem difícil você cravar aí quem vai ser campeão, né? E eu ouso dizer que dos últimos anos, falei isso ontem na live com o Café Belgrado e Camisa 23, que dos últimos anos, pra mim, essa é a final mais equilibrada que a gente tem tido, né? É um 2-2, não só pelo placar da série, mas pelos jogos, né? Pelo basquete que a gente tá vendo aí das duas equipes. E pro Celtics, agora, no jogo de hoje, jogando em São Francisco, né? Vai ter que jogar como jogou o primeiro jogo, e eu não falo nem daquele quarto épico, né? Como jogou aquele primeiro jogo e o terceiro jogo em casa, com consciência, cuidando um pouco melhor da sua bola.
e não forçando tanto, né? Que também aconteceu nesse terceiro jogo. Acho que o fator jogar em casa, não é nem se sentir pressionado, né? Mas dar um passo a mais em casa, tem aquela coisa de, nossa, vamos ganhar, vamos ficar aí a um passo do título. E quando a coisa começou a desandar, quando o Stephen Curry começou a ser o que ele é, o Celtics de novo começou a forçar demais e a coisa não tava caindo, enfim. Então, tenho certeza que vai ser um jogo, de novo, que a gente vai conseguir perceber ajustes dos dois lados. E, de novo, muito equilibrado, não tenho a menor dúvida, né? E outro fator que a gente precisa aí, o Celtics, né? Quando eu falo a gente, estou falando do meu time, já que é o time que vem da derrota, né? Que precisa ajustar coisas. Ter um Jason Tatum mais ativo, né? E ele chamou essa responsabilidade pra ele, né? Embora ele tenha sido o cestinha aí no jogo, nessa derrota, e um double-double, 23 pontos e 11 rebotes, de novo no quarto, né? Ficou faltando que ele chamasse mais essa responsabilidade de maneira mais efetiva, e ele tem essa oportunidade aí nesse jogo 5 em São Francisco. É isso, né? Acho que você pincelou bem. Eu tinha falado também no último episódio. Nós tivemos uma narrativa a cada jogo. E esse último não foi diferente. Um jogo em que tivemos trocas de liderança em todos os quartos. Coisa que não tinha acontecido ainda. A maior liderança do Warriors foi 10 pontos. Que é a menor diferença dentre esses últimos 4 jogos, né? Houveram 11 trocas de liderança, 10 vezes em que os times, inclusive, estavam empatados. Então, se a gente olha, por exemplo, para o último quarto, existia um período em que o Boston Celtics estava com 7 pontos aí na frente, né? Perdão, 5 pontos à frente. E depois o Warriors passa e chega e termina o jogo com 10 pontos de diferença. Mas, de fato, há o que se falar, né? A gente precisa reforçar o que está fazendo o Stephen Curry nessa temporada. Chegou com os fatos aqui, Drica, né? Em virtude do nosso horário... Chegou aquele momento. Nosso horário condensado. O que Stephen Curry está fazendo talvez seja seu maior playoff da história, né? Para ele, ainda não ganhou o MVP Finals, que é um argumento muito utilizado, né? Para quem quer diminuir o tamanho do Curry. De forma burra. Falo com a maior tranquilidade do mundo. Não existe esse tipo de argumento. Não existe esse... Eu adoro a tranquilidade. De forma burra. Lógico, né? É óbvio que qualquer pessoa que assistiu o Curry jogar em alguma das finais não fala esse tipo de coisa, não utiliza esse tipo de argumento. Mas, de qualquer forma, ele tá vindo aí para quebrar esse argumento caso ganhe, né? Quando a gente olha para a defesa do Celtics em comparação com os franchise players de cada um dos times por qual eles passaram, né? E pensa na eficiência de arremesso deles. Vamos olhar aí só para eficiência. Quando a gente fala do Jokic, o Jokic foi MVP da temporada, chutando aí por volta de 60% de eficiência, se eu não estou enganada, tá? Isso é uma coisa histórica, assim, absolutamente fora da curva de fazer isso numa temporada. Dito isto, vamos olhar para os playoffs. Kevin Durant teve eficiência de 43%. Giannis teve eficiência de 47%. Jimmy Butler teve eficiência de 51%. Stephen Curry está com uma eficiência contra a melhor defesa da NBA de 85,6%. Vou repetir aqui. 85,6%. É uma coisa muito absurda. Isso aí me machuca, né? Tu sabe que isso aí é uma faca no meu coração. Muito absurdo. Quando a gente olha para os jogadores que tiveram mais arremessos contestados nesses playoffs e pro field goal que eles têm com relação a isso, o Jason Tatum tá ali, inclusive. Jason Tatum é o 4º jogador com mais arremessos contestados. Ele tá com 32% Só se fudeu, né? de field Só goal. se fudeu, no caso. O Jaylen Brown é o 3º, 38% de field goal. Giannis é o 2º, 39% de field goal. E o primeiro é o Curry. A diferença entre os outros é que ele tem 52% de field goal. A diferença é que ele é o Stephen Curry, né? Basicamente. Exatamente. Tá fazendo de tudo, tá com média de 34 pontos no final de NBA, o que é muito absurdo. E o que é mais do que o field goal do Tatum nessas finais. O Curry tá com média de 34,3 pontos, enquanto o Tatum tem média de field goal
de 34.1. Antes fosse 34.1 pontos, né, Drica? Mas não, é só de field goal mesmo. E a gente vem usando essa narrativa. Não é que ele está jogando sozinho, mas de fato o ataque do Warriors não é nada parecido com o que foi nos outros campeonatos, né? Quando se disputava ali com o LeBron, com o Cavs. E existia um arsenal ofensivo muito além de Stephen Curry. Isso é uma verdade que a gente não pode negar. Quando a gente olha para esse time no ataque, o Curry ele tá com média de mais pontos nessas finais do que os outros 2 jogadores após ele com mais pontos, né, combinados. Se a gente combina Klay Thompson e Andrew Wiggins, que são os outros 2 cestinhas do time após Curry, eles têm 33.8 pontos somados. Então, de fato, Curry, se a gente olha, por exemplo, ele fez 40 pontos. Ele tá fazendo quase 50% dos pontos do Warriors no último jogo. Né? Pelo menos 35% do ataque em pontos passa por Stephen Curry. Porque se a gente for pensar em assistência sem bola, né, em movimentação, o ataque do Warriors é Stephen Curry, basicamente. Né? Então, uma ode ao homem para que a gente possa continuar, porque o que está fazendo Stephen Curry é um absurdo monumental. No caso, a Agatha queria só me fazer sofrer nesses minutos aí em que ela destacou o quanto eu estou sendo... Agora eu vou fazer mais. surrada, né, pelo Stephen Curry. Ai, meu Deus, não. Em compensação, Jason Tatum, depois que ele decidiu que ele ia se dedicar única e exclusivamente a homenagear Kobe Bryant, Para! ele esqueceu que o Kobe Bryant jogava Não muito traz bem, isso né, aí. nos playoffs. Que essa é a única Traz homenagem isso, que pelo falta pra ele, que é jogar como Kobe, né? Isso daí está devendo. Ele tem 45% da bola de 3, o que é muito absurdo quando a gente olha que ele tá com 29% de 2. O homem esqueceu como arremessa de dentro do perímetro, né? 2 de 17 de mid-range. Muito atípico para o Jason Tatum, fã de Kobe Bryant, como ele gosta de ser chamado, né? Nesses Meu Deus, não dá corda, Agatha, pelo amor de Deus. Pois é, e essa porcentagem de 34%, somando tudo nas finais, é a menor porcentagem de qualquer jogador com mais de 20 tentativas de arremesso por jogo em uma final da NBA na história da liga, tá? Ele está lá no fundo do poço, Adriele. Ele precisa se recuperar. Tá sendo muito bem marcado até pelo Bielitsa, né? O Bielitsa jogou, Meu Deus, marcou cara, ele. a que ponto nós chegamos, né? No jogo e ele fez 0,5 de field goal, 4 turnovers inclusive, tá? Então, Jason Tatum precisa ficar um pouquinho mais esperto aí, né? Nas próximas movimentações. Vamos fazer nossa votação aí pro MVP Finals? Não quero fazer essa votação. Vamos lá. Acho que o primeiro lugar... Stephen Curry, né? Pelo amor de Deus. Continuamos nessa sina. Exatamente. Eu quero colocar um cara aqui, aí eu vou até deixar você opinar sobre segundo ou terceiro lugar, que é Kevon Looney, né? Kevon Looney, ele tem... Terceiro. Ele tem o melhor plus minus dessa série inteira, somando todos os jogadores, obviamente, dos dois times. Então, é um cara que eu queria muito colocar nessa lista. E do Boston Celtics, eu não colocaria nem Jaylen Brown, nem Jason Tatum, tá? Eu colocaria Time Lord, se é que posso. Pode colocar. Tá? Eu permito. Mas vai ter que ser nessa ordem aí, hein? Curry, Time Lord e Kevin Looney. Vou deixar essa pra você, só porque eu sei que você está sofrendo. Só porque sabe que eu estou machucada, né? Exatamente. Foi o que pra muitos disseram que foi o melhor jogo da carreira de Stephen Curry. Então quem viu. Foi ridículo. Né? Foi ridículo. O homem pegou a bola na mão e falou: chega, esse jogo a gente vai ganhar, a gente não vai perder. O que também é o costume do Warriors, né? O Warriors não perdeu, fui dar uma pesquisada enquanto falava, também não perdeu back-to-back jogos, né? Não back-to-back, né? Mas jogos seguidos após uma derrota. Então, hoje alguém vai
vai contra aí as estatísticas de alguma forma. E lembrando que o jogo é na Califórnia. Dito isso, Drica, Meu Deus. Pode falar. E lembrando que o Tony Brothers vai estar na arbitragem desse jogo. Então vamos preparar os nossos corações para emoções. E eu não estou dizendo que vai ser roubo para nenhum lado. São emoções, né? Porque o homem gosta de errar, seja lá para o que for. Não importa, né? Ele é um cara democrático. Não importa pra... O importante é errar. Exatamente. Exatamente. O importante é não falhar em nenhum jogo. Para quem, aí ele vai decidir na hora. Hoje a gente vai fazer o jogo 5, né? E segundo a NBA que costuma, né, soltar alguns dados aí um pouquinho antes dos jogos, quando a série está 2-2, em 73,3% das vezes o time que ganha o jogo 5 vence o campeonato. Então, temos aí uma estatística, né? Vamos ver quem vai vencer isso aí, se vai manter. Exato. É uma merda ficar olhando essas coisas. Porque daí a gente já fica pensando. Se perder, já fala, porra, fudeu, já estamos indo pro caminho do caos. Mas enfim, vai ser um jogo, queria dizer bom duas jogo. coisas, Drica, antes da gente ir pra KTO fazendo essa aposta, inclusive, que eu já te mandei aí. Primeira coisa, hoje é aniversário daquele jogo de 41 pontos do LeBron, mais 41 pontos do Irving, né? Fizeram aquele baita jogo juntos. Nossa. É difícil ver um jogador fazendo 41 em um time, imagina 2, né? Então, um abraço para todos os fãs do Cavs que viveram e lembram desse momento. E o segundo é muito mais importante, que hoje o Russell Westbrook, ele recebeu a chave de Oklahoma City. Meu Deus. O cara é literalmente agora o porteiro da cidade, né? Falou que vai voltar sempre pra lá, tem muitos projetos sociais, agradeceu. Falou que ele continua sendo a casa dele, então um beijo para o dono da minha cidade, né? Que não é minha, mas tenho como minha. E sei que ele sempre gostou, né? De Oklahoma, assim como eu. O maior de todos, Drica, não tem como, é ele. Eu vou ficar em silêncio. Parabéns para o Russell Westbrook pela honraria. Eu abri aqui a aposta, tá? Quero dizer que abri. Eu não sei se fico preocupada ou se fico feliz, né? Porque você confia no meu time. Eu confio mais na odd, né? Porque a gente vai ganhar muito dinheiro se o Boston ganhar. Boston Celtics, faça isso. Estamos precisando de dinheiro. Acabei de voltar de São Paulo e tudo é muito caro. Preciso de dinheiro. Vai, Celtics. Tá caro, né, minha filha? Você foi avisada. Meu Deus. Não. Olha, quero deixar aqui minhas condolências aos paulistas, quem adotou São Paulo pra morar, porque, olha, vocês são realmente guerreiros. Dito isso, quem ainda não fez, né, Agatha, sua inscrição, não se cadastrou na KTO.com, pode usar o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo, tudo junto, e no primeiro depósito vocês têm 20% aí em cima, né, do valor do primeiro depósito. E aí a gente vai aí com a nossa aposta, né? Que a Agatha Máximo aqui, eu espero que ela tenha deixado todo o azar dela para trás, apenas para as coisas que aconteceram na vida pessoal dela e não nas apostas. Boston Celtics vencendo, incluindo a prorrogação, que eu espero que não tenha. Mais de 204,5 pontos no total. E Jason Tatum com mais de 5,5 assistências. Isso aí foi sábio da sua parte, que o rapaz está distribuindo assistências realmente, né? Se ele desaprendeu como se arremessa ali na área pintada, né? Como é que se faz uma bandeja, aparentemente ele deu uma esquecida. Ele aprendeu muito bem como se passa a bola, né? O que vai ao oposto do Kobe Bryant, né? Mas não vou criticar Kobe Bryant aqui. É essa aposta então, Agatha, é isso? Exatamente, Drica. A odd pro Boston Celtics vencer tá 2,35, né? Então hoje a gente vai contra o modus operandi. Vamos fazer uma combinada. Então é só clicar ali em criar a aposta. Vencedor Boston Celtics, total mais de 204 pontos e meio. E assistências, que é uma coisa que Jason Tatum está sabendo fazer, mais de 5,5, tá? Uma odd que eu acho que o mais difícil aí, a entrada mais difícil é o Boston Celtics vencer. Não porque não é capaz, mas porque você mesma falou da imprevisibilidade, né, dessa série. Mas se der certo, eu imagino que os outros dois devem ser completos de forma mais fácil. Então, se também você quiser fazer de forma separada, né, sem linkar essas 3 apostas, existe sim essa possibilidade. É isso, Drica.
Então é isso, gente. Façam suas apostas. Usem o cupom da NBA das Minas. Comprem a nova coleção do NBA das Minas lá na Odyssey, né, Agatha? Não lembro se a gente falou no começo. Eu tô sem dormir muito aí nos últimos tempos, então minha memória não tá muito boa. A gente lançou a nova coleção, tem camisa da Agatha, gente, é sensacional, né? A detentora de todas as piques do universo, vide sua cidade, né? Que também tem como dono agora o Russell Westbrook. Lá na Odyssey, só acessar aí as nossas redes sociais, já vai ser direcionado direto pra página do NBA das Minas, tem camisa pra caralho agora, muitas estampas dos Jays, da Agatha, da Carol, do Trae Young, Ja Morant, Luka Doncic, enfim, façam a festa, adquiram e fiquem bonitões aí pra final da NBA, pro título do Celtics, pelo amor de Deus. Algum outro recado para o que? Agatha Máximo? É isso. A gente se vê já, né? Porque hoje tem jogo, então... Essa semana ainda nos vemos daqui a novamente. Não vai demorar. Não ficarão com saudade das nossas vozes. Então é isso. Um beijo e até amanhã.